7 dicas para comer mais frutas e verduras. Muitas pessoas acham que é difícil inserir a quantidade adequada de frutas e legumes em suas dietas na correria do dia a dia. Por isso, aqui vão 7 dicas que irão te ajudar a comer mais frutas e verduras. 1. Aproveite o calor. Durante os dias quentes, a vontade é de comer alimentos refrescantes, certo? Pois frutas e legumes são perfeitos para saciar sua vontade. Por isso, aproveite que estamos no auge do verão para criar esse hábito de preferir alimentos saudáveis e frescos. Assim, quando o frio chegar, você já vai ter inserido esse pensamento em sua rotina. 2. Faça sucos e sobremesas. Criar o hábito de tomar seu suco verde pela manhã não é apenas saudável, como também uma forma de ingerir frutas e legumes simultaneamente. Mas fique ligado para não perder as fibras, tome-o sem coar, ok? Outra dica bacana é comer frutas como sobremesa, natural ou cozinhando-as. Pera, maçã e banana são frutas que ficam super docinhas quando assadas por alguns minutinhos. Você também pode fazer sorvete de banana, iogurte natural com morangos e chia, sacolé de frutas picadinhas. 3. Aproveite o embalo. Quando chegar da feira, aproveite o embalo e faça todo o serviço. Lave as folhas e guarde-as quando estiverem secas, monte seus kits de suco verde dentro de saquinhos individuais e congele, organize sua geladeira. Assim você não corre o risco de a preguiça bater na hora de comer suas aquisições, e você evita o desperdício. 4. Facilite sua vida. Se para você, o mais fácil é ir à feira uma vez por semana e abastecer a geladeira, ótimo. Mas, se você realmente não consegue encontrar tempo em sua rotina para ter esses hábitos, saiba que isso não é motivo para não melhorar sua alimentação. Você só tem tempo para comprar frutas picadinhas no supermercado e aquela salada que já vem lavada, que seja. O mais importante é você inserir mais frutas e verduras no seu dia a dia. 5. Tenha metas alcançáveis. Se você não tem o hábito de comer frutas e legumes, não comece prometendo comer 5 tipos de frutas e 3 legumes por dia. Isso é muito fora de sua realidade, e você vai acabar encarando como dieta temporária o que deveria ser uma reeducação alimentar. É claro que mudar de hábitos requer algum esforço, mas deve ser prazeroso, acima de tudo. Portanto, aumente a quantidade de frutas e verduras de forma proporcional ao que está acostumado, dobrando seu consumo. Você comia uma fruta por dia, coma 2. Você já tem uma dieta rica em frutas e legumes, mas quer melhorar mais? Desafie-se a experimentar novos alimentos ou modos de preparo. 6. Leve sempre uma fruta consigo. Pode ser uma maçã, uma banana, uma mexerica. Assim, quando a fome bater enquanto você está na rua, você evita cair na cilada de comer qualquer coisa que normalmente é um carboidrato de farinha branca ou um alimento industrializado que só tem calorias vazias. Vale, inclusive, levar frutas secas que ocupam pouco espaço e duram bastante tempo. 7. Alimentos da época. Procure alimentos de época. São mais saborosos e mais em conta. 9 dicas para deixar seu bolo delicioso e macio. Primeira dica: para dar mais volume nas claras e neve, retire os ovos da geladeira 1 hora antes do preparo das receitas. E nunca bata as claras com muita antecedência, elas soltam água. Segunda dica: unte a forma com aveia ou farelo de trigo. Assim, o bolo ficará mais saudável e com textura diferente. Terceira dica: para ter um bolo caramelado, unte a forma com açúcar em vez de farinha de trigo. Fica uma delícia. Quarta dica: polvilhe o prato no qual o bolo será desenformado com açúcar de confeiteiro, para evitar que grude.
Quinta dica: se o seu bolo ficou dourado antes de estar totalmente assado por dentro, é só colocar uma forma com água na prateleira de baixo do forno. Assim, a água vai evaporando e umedecendo o bolo até assá-lo completamente. Sexta dica: quando você for preparar um bolo de chocolate, siga esse truque para que ele não fique ressecado. Sobremesa de café bem forte ou, então, meia massa ralada. Ele vai ficar ainda mais leve e gostoso se você adicionar uma colher chá de bicarbonato de sódio. Sétima dica: você precisa de manteiga ou margarina em temperatura ambiente e ela está gelada, então encha uma tigela com água fervente. Depois de alguns minutos, jogue a água fora e vire a tigela vazia, ainda quente, sobre a manteiga ou margarina. Assim, ele amolecerá sem derreter. Oitava dica: para distribuir o recheio em um bolo assado em forma de buraco no meio, corte uma camada de 3 centímetros. Retire parte do meio da massa com uma colher. Aí é só colocar o recheio e cobrir o bolo com a tampa retirada. Nona dica: coloque um pedaço quadrado de papel manteiga em uma forma untada e enfarinhada e conseguirá desformar facilmente o bolo. 10 passos para uma alimentação saudável. 1. Aumente e varie o consumo de frutas, legumes e verduras. Elas são ricas em vitaminas, minerais e fibras. As vitaminas e minerais colaboram na manutenção e no bom funcionamento do organismo. E as fibras regulam o funcionamento intestinal, dão sensação de saciedade e podem atuar prevenindo várias doenças. 2. Coma feijão pelo menos uma vez ao dia. Varie os tipos de feijões usados e as formas de preparo. Use também outros tipos de leguminosas como soja, grão de bico, lentilha, etc. Coma feijão com arroz na proporção de 1:2. Esse prato brasileiro é uma combinação completa de proteínas e bom para a saúde. 3. Reduza o consumo de sal. Tire o saleiro da mesa. O sódio é essencial para o bom funcionamento do organismo, mas o excesso pode levar ao aumento da pressão do sangue, hipertensão e outras doenças. Evite temperos prontos, alimentos enlatados e embutidos. Use ervas frescas para realçar o sabor. 4. Reduza o consumo de alimentos gordurosos, como carnes com gordura aparente, salsicha, mortadela, frituras e salgadinhos, para no máximo uma vez por semana. Prefira os alimentos cozidos ou assados, leite e iogurte desnatados e queijos brancos. 5. Faça pelo menos 4 refeições por dia, café da manhã, almoço, jantar e os lanches, não pule as refeições. Para lanche e sobremesa, prefira frutas. 6. Mantenha o seu peso dentro dos limites saudáveis. Veja se seu IMC, índice de massa corpórea, está entre 18,5 a 24,9 kg, M2. O IMC mostra se seu peso está adequado para a sua altura. 7. Consuma com moderação alimentos ricos em açúcar, como doces, bolos e biscoitos. Prefira os cereais integrais. 8. Aprecie sua refeição e coma devagar. Faça de sua refeição um ponto de encontro com a família. Não se alimente assistindo TV ou lendo livros e revistas. Reserve um tempo do seu dia para as refeições, fazendo delas momentos de muito prazer. 9. Beba água. Muita água, 60% do nosso corpo é formado por água, portanto, beba em média 2 litros de água, 6 a 8 copos por dia. Consuma com moderação bebidas alcoólicas e refrigerantes. 1 ml de álcool fornece 7 quilocalorias, prefira sucos de fruta fresca ou polpa congelada. 10. Seja ativo. Acumule pelo menos 30 minutos de atividade física todos os dias. Caminhe pelo seu bairro, suba escadas, jogue bola, dance, enfim. Mexa-se. Atenção!
Comece com os passos que você avalia que são mais fáceis de adotar no seu hábito alimentar e de sua família. Procure segui-lo todos os dias. O hábito se adquire com constância e persistência e é uma questão de tempo. Quando sentir que o passo já faz parte da sua rotina, siga para o próximo passo. A alimentação saudável pode e deve ser gostosa. Consulte receitas para facilitar o consumo dos alimentos que vão fazer parte dos seus novos hábitos. Esta matéria sobre nutrição não tem como objetivo substituir uma consulta médica. As informações aqui divulgadas têm a função de fornecer uma orientação geral, o que pode não se aplicar a casos específicos. Consulte sempre sua nutricionista clínica ou médico sobre quais alimentos são indicados em seu caso. O caqui encabeça uma lista das frutas mais poderosas. De cor avermelhada e textura delicada, o alimento, visualmente confundido com o tomate, é suculento e muito saboroso, podendo acrescentar diversos benefícios nutricionais para a nossa saúde. De origem chinesa, o caqui não precisou de muito para ganhar espaço no Brasil. A fruta é uma fonte incrível de agentes antioxidantes, fibras alimentares e fitonutrientes como as vitaminas e minerais, responsáveis por tornarem o nosso corpo saudável e livre das enfermidades. Além disso, por ser extremamente saborosa e versátil, se encaixa em diversas preparações, tais como mousse, creme, geleia e sorvete. Eis alguns benefícios. Favorece o emagrecimento. As fibras ajudam a promover a saciedade e impedir que comamos mais que o necessário. Além disso, quando incluída como lanche da tarde, por exemplo, ela irá impedir que a fome venha com mais intensidade na próxima refeição. Retarda o envelhecimento da pele. Fonte de poderosos antioxidantes e substâncias como a vitamina C, A e K, o consumo regular da fruta ajuda a impedir as ações dos radicais livres, retardando o envelhecimento das células e concedendo uma pele mais jovem e bonita. Aumenta a imunidade. Com bons níveis de vitamina C em sua composição, o caqui atua como um reforço para o nosso sistema imunológico. Seu consumo ajuda a manter o nosso corpo livre de gripes, infecções, resfriados e outras enfermidades causadas pela baixa imunidade. Efeito detox. A fruta tem ação desintoxicante que elimina os metais pesados do organismo, deixando-a mais saudável e facilitando a absorção dos nutrientes necessários para o nosso bem-estar. Além disso, essa propriedade da fruta age diretamente no cólon, prevenindo o câncer. Melhora o sistema digestivo. Fonte de fibras alimentares e outros nutrientes, o caqui ajuda a regular o nosso corpo, atuando no processo de digestão, prevenindo a constipação e ajudando nas funções do organismo, tais como o crescimento e o fornecimento de energia. Beneficia a saúde dos olhos. Rica em vitamina A, o caqui ajuda a prevenir a perda da visão, danos na retina e a degeneração macular, prevenindo assim a catarata e até os riscos de glaucoma. A substância também é responsável por prevenir doenças cardiovasculares e aumentar a imunidade. Mole ou duro? Depende da variedade, os caquis mais moles, como o Taubaté e o Rama Forte, possuem mais taninos, o que dá a sensação de amarrar a boca, e por isso, devem ser consumidos mais maduros. Já as variedades Fuyu, Kyoto e Gyeongbu não possuem taninos, têm a polpa mais firme e crocante e tons mais amarelados. Aliado dos praticantes de atividade física. Em relação a nutrientes, o caqui possui vitaminas C e I que ajudam a fortalecer as defesas do nosso organismo. Possui alto teor de açúcar, sendo uma fruta energética, e seu teor de potássio é ótimo para quem faz atividades físicas e precisa repor esse mineral perdido no suor. A quantidade de fibras dos caquis ajuda na saciedade e no bom funcionamento do intestino. Sucesso em pratos salgados e doces.
O caqui tem sabor adocicado, sendo uma ótima opção de sobremesa para quem gosta de um docinho após as refeições. Além disso, é uma fruta prática para levar de lanche, pois pode ser consumida inteira. Fica ótimo em pratos doces como mousses e geleias, mas também pode ser usado para compor saladas e molhos para carnes ou massas. Vale lembrar que as preparações quentes fazem com que os caquis percam a vitamina C, pois ela é sensível ao calor. Alguns tipos do fruto possuem cor avermelhada, o que faz com que ele se pareça com o tomate. Ambos são ótimas fontes de licopeno, antioxidante fundamental na prevenção do câncer de próstata e aliado no fortalecimento da nossa imunidade. Apesar da semelhança na aparência e no teor de alguns nutrientes, eles são frutas diferentes. É automático na hora de cozinhar, descasca, corta o talo, retira as sementes. Parece que esse hábito representa o ritual de higienização e preparo dos alimentos. Normalmente, essas partes não parecem ter alguma função ou sabor, e raramente são servidas à mesa. Mas não se engane pelas aparências, quase tudo que é descartado no pré-preparo das refeições não só pode ser aproveitado nas receitas, como também apresenta tantos nutrientes quanto as partes consideradas convencionais. Segundo o livro Na Cozinha com Frutas, Legumes e Verduras, elaborado pelo Ministério da Saúde em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, consumir integralmente um determinado alimento representa o aproveitamento dele como um todo, sem desprezar nada. Ou seja, está liberado comer da semente até o talo. Mas o que eu ganho com isso? Provavelmente você está se perguntando quais são as reais vantagens disso, e os especialistas respondem: as cascas, os talos e até as sementes concentram grandes quantidades de vitaminas, minerais, fibras e nutrientes essenciais para a saúde e para a prevenção de doenças. No caso das fibras, elas são super importantes para o funcionamento de todo o trato gastrointestinal, que são os órgãos que compõem o sistema digestivo. Faz sentido agora ter ouvido durante tanto tempo que era importante tomar suco sem coar? Essa mudança de hábito ainda faz bem para o planeta, pois não deixa de ser uma forma barata e eficiente de reduzir o lixo produzido diariamente. A conclusão final de tudo isso é que todo mundo sai ganhando. Afinal, quem são as cascas, os talos e as sementes na tabela nutricional? Em entrevista ao Saúde Brasil, a nutricionista do Ministério da Saúde, Nádia Amori, explica que as cascas e sementes, em geral, são grandes fontes de fibra e costumam conter os mesmos nutrientes que o alimento em si. Ela afirma que a casca de banana, por exemplo, contém triptofano, que é parte componente do hormônio serotonina, responsável pela sensação de prazer e bem-estar. Já a casca e semente da melancia fornecem licopeno, que está associado à prevenção do câncer de próstata. A casca e o bagaço da laranja são fontes de vitamina C, um poderoso antioxidante. Enquanto que a casca do abacaxi, além das fibras e da vitamina C, contém a enzinabromelina, que auxilia a digestão de proteínas. Deu para perceber que aquele abacaxi assado não é servido à toa nos churrascos, né? Nádia complementa ainda que a casca da abóbora contém beta-caroteno, antioxidante que reduz o risco para doenças cardiovasculares e câncer. Já as sementes contêm zinco, magnésio, potássio, ferro e outros nutrientes que em alguns estudos têm sido associados à proteção da próstata, alívio dos sintomas da menopausa e diminuição da ansiedade e insônia. E que tal uma batata rústica? A casca de batata inglesa contém fibras, potássio, ferro, zinco e vitamina C, sendo estes dois últimos relacionados ao bom funcionamento do sistema imunológico. Por fim, a nutricionista comenta que os talos de hortaliças como couve, brócolis e agrião são ricos em fibras, vitaminas e minerais, em especial cálcio e magnésio, associados à boa manutenção de ossos e dentes.
Quando um alimento não pode ser reaproveitado, se ele estiver com aparência de podre ou sinal de mofo, pode jogar no lixo sem medo. O consumo nesse caso pode ser bastante perigoso, já que existe o risco de contaminação. Além disso, o consumo de cascas e talos requer uma higienização caprichada para a redução de sujeiras e pesticidas. Sempre que for possível, prefira produtos orgânicos. Outra situação que merece atenção é em relação à toxicidade dos alimentos. A mandioca brava, por exemplo, apresenta alto teor de ácido cianídrico, que é tóxico e a torna inadequada para o consumo humano sem o devido processamento em altas temperaturas, conforme ensina Nádia. Já as sementes de maçã são tóxicas quando ingeridas em grandes quantidades. Nádia lembra que quando mastigadas, elas dão origem a um composto tóxico chamado cianeto. Porém, a ingestão ocasional de algumas sementes não causa danos ao organismo. Já em relação ao espinafre e aos feijões, ela reforça que eles não devem ser consumidos na forma crua. Isso porque, quando crus, esses alimentos contêm compostos antinutricionais que não são tóxicos ao nosso organismo, mas impedem a absorção de alguns nutrientes. Na prática, o que dá para fazer com esses ingredientes? Agora que você já conheceu os benefícios de cozinhar integralmente os alimentos, chegou a hora de colocar a mão na massa. E as possibilidades são muitas. As sementes, quando torradas, podem virar farinha para preparos diversos ou serem consumidas em lanches intermediários. As cascas das frutas têm tudo a ver com as compotas, geleias, licores e doces. Enquanto que os talos dão todo o sabor que o caldo de legumes precisa, além de ter espaço também nos sucos e refogados. A maçã é uma fruta de origem asiática, que ajuda a controlar certas doenças como diabetes, a diminuir o colesterol, além de melhorar a digestão, contribuindo para um melhor aproveitamento dos nutrientes. A maçã também é indicada para quem deseja emagrecer, porque é rica em fibras e tem poucas calorias. Além disso, a maçã é rica em pectina, vitaminas, minerais e antioxidantes que ajudam a fortalecer o sistema imunológico e apresentam vários outros benefícios à saúde. A maçã é rica em pectina, uma fibra solúvel que age aumentando a digestão e diminuindo a absorção de gorduras provenientes da alimentação. Assim, auxilia na redução do colesterol, que é a substância responsável pelo desenvolvimento de doenças cardiovasculares como o infarto do miocárdio ou aterosclerose. Além disso, a maçã possui polifenóis, que têm efeitos antioxidantes, que ajudam no controle da pressão arterial e também reduzem o risco de derrame. Os polifenóis presentes na maçã previnem danos nas células beta do pâncreas, responsáveis pela produção de insulina. Alguns estudos mostram que comer uma maçã por dia reduz os danos nestas células, diminuindo o risco de desenvolver diabetes. A maçã é rica em fibras e água, que ajudam a ter sensação de saciedade por mais tempo, reduzindo o apetite, o que é um benefício para quem precisa reduzir o peso. Além disso, a pectina presente na maçã ajuda a reduzir a absorção de gorduras pelo intestino, o que diminui a quantidade de calorias da refeição. A pectina, uma das principais fibras solúveis da maçã, absorve água do trato digestivo, formando um gel que auxilia na digestão e ajuda o intestino a funcionar melhor. O ideal é consumir a maçã com a casca, pois a maior quantidade de pectina se encontra na casca. A maçã também pode ser usada em casos de diarreia para regular o intestino, mas deve ser consumida sem a casca. As fibras da maçã, principalmente a pectina, aliviam as dores do estômago e da gastrite e ajudam a cicatrizar úlceras gástricas, pois formam um gel que protege a mucosa do estômago.
Além disso, a maçã ajuda a neutralizar o ácido do estômago. O ideal é consumir 2 maçãs ao dia, uma de manhã e outra à noite. Os polifenóis presentes na maçã possuem ação antioxidante e anti-inflamatória, que reduzem os danos às células e, assim, ajudam a prevenir o câncer. Estudos mostram que o consumo de uma maçã por dia pode reduzir o risco de câncer coloretal, de mama e digestivo. A maçã contém ácido málico, que aumenta a produção de saliva, diminuindo a proliferação de bactérias responsáveis pela formação da placa bacteriana, que causam cáries nos dentes. Além disso, maior quantidade de saliva ajuda a remover bactérias da boca. As fibras solúveis presentes na massa limpam os dentes, e as vitaminas e minerais presentes na maçã ajudam a manter os dentes saudáveis. A maçã aumenta a produção de acetilcolina, uma substância que é responsável pela comunicação entre os neurônios, e assim melhora a memória e reduz o risco de desenvolver Alzheimer. Além disso, as vitaminas do complexo B e vitamina C presentes na maçã ajudam a proteger o sistema nervoso. A maçã tem vitamina A e C, que são antioxidantes, que ajudam a combater os radicais livres, que são formados pelo envelhecimento, poluição e má alimentação. A vitamina C ajuda também na produção de colágeno, que mantém a rigidez da pele, diminuindo as rugas e a flacidez. Comer uma maçã por dia no café da manhã, como sobremesa ou nos lanches, é uma ótima forma de aproveitar todos os seus benefícios, garantindo mais saúde. Benefícios da cebola. Saiba como esse poderoso alimento pode ajudar a sua saúde. A cebola possui propriedades nutricionais tão poderosas para a saúde, que pode ser considerada um remédio natural para o combate de diversas doenças e enfermidades. Rica em agentes antioxidantes, ela fortalece o organismo e deixa o corpo sempre mais forte para o dia a dia. Conheça mais os seus benefícios e veja como utilizá-la da melhor maneira em sua alimentação. Ingrediente marcante e que combina com as mais diversas opções gastronômicas, a cebola, além disso, é um poderoso alimento para a nossa saúde. Sempre adicionado a temperos e acompanhamentos de pratos, ela potencializa qualquer receita, tanto em questões de sabor e aroma, quanto em nutrientes essenciais para o organismo. Veja os poderes medicinais da cebola para a nossa vida. Com um alto poder curativo, a cebola é uma hortaliça excelente para ser utilizado em estações de temperaturas mais frias, como o inverno, por causa de suas propriedades antioxidantes, que fortalecem o sistema imunológico, de defesa do organismo, de problemas gripes e resfriados, tão comuns nessas épocas do ano. A nutricionista Paola Lisboa salienta o poder do alimento para questões respiratórias, que também afetam muito as pessoas em dias mais secos. A cebola contém quercetina, um flavonoide responsável por diversas funções no organismo, entre elas melhorar alergias respiratórias como asma e bronquite, ajuda a melhorar inflamações e age no combate ao câncer, explica a especialista. A cebola também ajuda na circulação sanguínea. Veja outros benefícios. A quercetina, que é encontrada em abundância na cebola, também beneficia na circulação do sangue, ajudando a prevenir a trombose e o envelhecimento das artérias e das veias. Além disso, melhora a capacidade do organismo de dissolver coágulos e também a equilibrar os níveis de colesterol. Esse versátil e maravilhoso vegetal ainda tem um valor nutricional extremamente rico em hidratos de carbono, que fornecem energia para o corpo, vitaminas A, B1, B2, C, Kp e beta-caroteno, que contribuem para a saúde da pele e protegem a visão. A cebola ainda é rica em enxofre, tornando antisséptica e antibiótica ao agir organismo. Veja como usar a cebola ao seu favor na alimentação para dores ou infecções de ouvido. Corte uma cebola e coloque-a dentro de uma meia, quanto mais fina, melhor. Feche com um nó e ponha no ouvido. Deixe a cebola agir e retire quando a dor passar. Para cólicas, pique a cebola em fatias e ferva. Deixe esfriar durante um tempo e coe. Beba uma colher de chá de hora em hora, até que a dor desapareça. Essa receita é, geralmente, usada em crianças para o alívio de tosses. Uma boa forma de aliviar as tosses é usar a cebola em forma de xarope. Veja como. Reserve um pote largo com tampa, açúcar mascavo e cebolas cortadas em rodelas.
Monte os ingredientes no pote alternando camadas. Uma de cebola, outra de açúcar, e assim sucessivamente, finalizando com o açúcar. Deixe descansar por uma noite, e no dia seguinte você encontrará um líquido cor de mel, que é o xarope. Tome uma colher de chá de 3 em 3 horas para o alívio dos sintomas cortes. Como a cebola tem propriedades antissépticas, a hortaliça protege a pele e se houver sangramentos, ajuda a controlar. Para isso, use a pele transparente da cebola em cima do ferimento, durante um curto espaço de tempo melhora furúnculos e hemorragias. Com ação anti-inflamatória e antisséptica, você pode colocar uma rodela de cebola no local, e tampar até o dia seguinte purifica o ar. Espalhe fatia de cebola pela casa, assim, você impede a ação das bactérias e dos vírus que circulam, podendo aliviar os sintomas de alergias, alivia a congestão no peito. Triture uma cebola junto com um pouco óleo de coco, formando uma pastinha. Aplique no peito e proteja o local, vestindo uma camisa ou colocando uma toalha. O melão é uma fruta com baixas calorias que tem propriedades diuréticas, ajudando a diminuir a retenção de líquidos e antioxidantes, prevenindo o envelhecimento precoce da pele. Como é rico nutricionalmente, porque contém minerais, como o cálcio e o potássio e fibras, ajuda a fortalecer os ossos e dentes, e a reduzir a pressão arterial. Além disso, o melão é um alimento rico em água, que melhora o funcionamento do intestino, evitando a prisão de ventre, e ajudando na hidratação do corpo, podendo ser uma opção saudável, para refrescar os dias quentes. O melão deve ser consumido, pelo menos, 3 a 4 vezes por semana e incluído numa alimentação saudável, equilibrada e variada. Para escolher um bom melão no supermercado, deve-se olhar a casca e o peso da fruta. Cascas muito brilhantes indicam que a fruta ainda não está madura, enquanto os melhores melões são aqueles mais pesados para o seu tamanho. Ajuda a emagrecer. O melão pode ser útil para emagrecer, porque é uma fruta que tem baixa quantidade de calorias, e contém fibras que ajudam a aumentar a saciedade, e a reduzir o apetite, evitando que a pessoa coma em excesso. Além disso, o melão é um diurético natural, que ajuda a reduzir a retenção de líquidos, favorecendo a redução de peso. Para que o melão ajude na perda de peso, é importante ter uma alimentação saudável, variada e equilibrada, obtendo todos os nutrientes e vitaminas para um corpo saudável. Previne o envelhecimento precoce da pele. O melão contém oxidantes, o que previne o envelhecimento precoce da pele, ajudando a manter a pele firme, mais jovem e mais saudável. Além disso, as sementes do melão, que podem ser usadas sob a forma de óleo, contêm ômega 6, que promove a renovação e a conservação da pele, e ômega 9, que ajuda a proteger a pele e a evitar que fique desidratada. Melhora o trânsito intestinal. O melão pode melhorar o trânsito intestinal, porque contém fibras que ajudam a soltar o intestino e a diminuir o desconforto que a pessoa sente. Além disso, como é rico em água, ajuda na prevenção da prisão de ventre, promovendo a regularidade do intestino, fortalecendo a sua saúde e mantendo as fezes hidratadas e menos duras. Ajuda no controle da pressão arterial. Por ser rico em potássio, o melão pode ajudar a controlar a pressão arterial, uma vez que contém uma ação hipotensora, ajudando a diminuir e manter estável a pressão em pessoas com pressão alta. No entanto, para um melhor controle da pressão arterial, é importante que a pessoa tenha outros cuidados, como diminuir a quantidade de sal que consome, e praticar exercício físico regularmente. 5. Fortalece os ossos e dentes. As sementes do melão promovem o fortalecimento dos ossos e dentes, uma vez que são ricas em cálcio, ajudando a mantê-los mais saudáveis, e prevenindo doenças como osteoporose, osteopenia e cáries. Previne doenças cardíacas. O melão é uma fruta rica em carotenoides, que atuam prevenindo doenças cardíacas, e em potássio, que permite reduzir a pressão arterial e, consequentemente, diminuir o risco de complicações do coração como o infarto. Além disso, é um alimento rico em fibras,
que ajuda na redução dos níveis de colesterol no sangue, evitando o acúmulo de gordura nas paredes dos vasos, e com propriedades antioxidantes que ajudam a eliminar elementos que podem ser prejudiciais para as células, mantendo a saúde do coração.